Olá, meus amores, sejam bem-vindas. Estou aqui para te ensinar o meu método de como conseguir economizar até R$ 8.000 na organização do seu casamento. Aqui nós vamos aprender estratégias da sua jornada para você se tornar uma noiva econômica de forma prática e inteligente. Me chamo Letícia Serra, sou assessora de casamento e o nosso tema de hoje é 7 práticas para envolver o noivo na organização do casamento. O casamento é um marco muito importante na vida do casal. É quando vocês começam a realmente ter uma vida a dois. É o pontapé inicial de tudo. E a fase do noivado é justamente essa trajetória, essa jornada para que vocês possam fortalecer cada vez mais o amor de vocês, para que vocês possam fortalecer o laço que vocês estão se propondo a realmente unir agora. Então é importante que vocês deem valor a essa fase do noivado, porque essa trajetória ela deve ser de aprendizado e deve ser de ajuda mútua para ambas as partes. Só que o que acaba acontecendo? Em alguns casos, as noivas elas se envolvem tanto com o casamento que elas acabam esquecendo de envolver o noivo também. Mas eu tô com a impressão esquisita de ter esquecido alguma coisa. Se você esqueceu, não devia ser importante. Talvez. E eu digo para vocês que envolver o noivo, fazer com que o noivo participe desse momento é importante sim. Lembra que eu falei que é uma ajuda mútua? Então, em alguns casos, é aquele perfil de noiva, né, que normalmente se envolve com tudo, tá ali vendo tudo, contratando de buffet, contratando convite, decoração, lembrança, vendo todos os detalhes, tudo por conta dela. E ela não se dá nem o trabalho de perguntar para o noivo o que ele quer, se ele gostou, qual a opinião dele. Então tem esse perfil de noiva, que não gosta de opinião de ninguém, tem que ser tudo dela. Nem do noivo ela gosta. Da opinião, tá, gente? Assim como também tem casos de noivas que estão ali empolgadas com o casamento, estão vendo todos os detalhes, contratando todos os fornecedores, e elas até tentam envolver os noivos. Tentam saber a opinião deles, tentam fazer com que eles participem do momento, só que eles não mostram nenhum interesse. Às vezes porque eles não gostam, às vezes porque eles não entendem, então é melhor nem opinar. Qual será que é o teu perfil de noiva? É aquela que não envolve ninguém, não quer a opinião de ninguém, ou aquela que tenta, mas o noivo ele simplesmente foge de tudo que é relacionado a casamento? Em ambos os casos, gente, por incrível que pareça, sempre gera atrito, sempre gera confusão. De um lado, pelo fato do noivo não ser envolvido em nada, então chega no dia do casamento, ele tá nem aí, né, pro momento, porque ele não foi envolvido. No outro caso, a noiva tenta envolver o noivo, ele não quer papo e a noiva fica chateada com o noivo porque ele não opina em nada. Então, independente da situação, sempre gera briga, sempre gera confusão, gera atrito. Lembra que eu falei pra vocês? A jornada do casamento, essa fase do noivado deve ser uma fase de aproximação de vocês, de estreitar os laços, de fortalecer a união, fortalecer o amor. Só que, infelizmente, em muitos casos, não é isso que acontece. Então, para evitar que isso aconteça com o seu casamento, para evitar que isso aconteça com a tua fase do noivado, se liga no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, a curtir, dar o seu like aqui no nosso vídeo, comentar, tirar as suas dúvidas, porque eu vou responder, e, é claro, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, para que você possa ser alertado assim que um vídeo ele aparece para você, tá bom, gente? Eu sei que você pode estar pensando, mas Letícia, por que eu vou pedir a opinião do meu noivo se ele não entende nada? É muito mais rápido, muito mais prático, eu decidi tudo. Eu já tentei de tudo, já conversei com ele, já pedi a opinião dele, já fiz isso, já fiz aquilo, mas ele não se envolve com nada. Eu sei que você pode estar com esses questionamentos aí no teu coração, na tua cabecinha. O que eu posso estar orientando para vocês? A base principal para começar qualquer tipo de envolvimento com o teu noivo e a construção do teu casamento é diálogo. Antes de eu te passar qualquer dica posteriormente, já começo logo dando esse toque valioso. Diálogo, conversa. Já tive um casal no qual eles estavam brigando feio também por causa dessa falta de comunicação entre os dois. A noiva estava muito envolvida, logo no início o noivo ele não participava, até engloba um pouquinho dessas duas realidades. Logo no início o noivo não participava de muita coisa, aí com o tempo ela foi começar a fazer a pergunta para ele, né? Ele participava assim,
bem distante, assim, bem leve, não opinava em muita coisa. Então, ela meio que ficava chateada e eles foram acumulando isso, acumulando. Faltava, eu acredito que uns 3 meses para o casamento. Eles tiveram uma briga tão simples, mas o sentimento dentro dela estava tão acumulado que ela estourou. E nisso que ela estoura, ela decide não casar mais. Ela simplesmente liga para mim de madrugada, né? Liga para mim e fala: Letícia, não vai ter mais casamento. Não vai ter mais casamento porque eu não suporto mais fulano de tal. Ele não participa de nada, ele não opina em nada. Antes era tudo só eu. Agora ele só finge que tá participando. Eu não aguento mais. Se for pra casar assim, eu prefiro não casar. Aí eu ouvi aquela... Ela tava desabafando comigo pelo telefone. Respirei fundo. Eu falei: tudo bem, amanhã de manhã eu vou estar indo com você pra gente conversar. Sentei com ela e eu a ouvi. Porque o segredo antes de qualquer coisa é ouvir a pessoa. Eu fiz o papel que o noivo deveria fazer inicialmente. Então, primeiro, eu ouvi tudo que ela estava falando para que ela pudesse ser compreendida. Aí, em cima disso, eu mostrei para ela como é que ela deveria proceder através de uma base simples, o diálogo. Como é que ela deveria conversar com o noivo dela. Como é que ela deveria fazer com que eles chegassem num consenso. A mesma coisa eu fiz com o noivo. Saindo de lá, ela não sabia. Eu fui lá com o noivo, sentei com ele. Eu ouvi também, porque ele tinha o lado dele. Nunca tem a versão só de uma das partes, tá bom, gente? Às vezes o noivo ele não participa por alguma coisa que talvez você não saiba. E com a base básica ali, ó, que é o diálogo, você consegue identificar o que cada um pensa ou por que cada um tá agindo daquela forma. Depois que eu conversei com o noivo procurou, né, a parceira dele. Eles sentaram para conversar, eles se ouviram de verdade e chegaram num consenso. Então, hoje, o que você está fazendo de diferente para mudar a tua realidade? Por incrível que pareça, noiva, vai depender de você o envolvimento do noivo. Sabe por quê? Isso é natural dos homens. É muito comum, gente. É um mundo novo para eles. Assim como é para vocês, para eles é muito mais. Eles estão conhecendo ali tudo pela primeira vez. E muitas das vezes não é um assunto assim que os agrade tanto, né? Porque normalmente quem sonha com isso é a mulher. Vai partir de você, noiva, fazer com que ele se sinta bem durante a organização do casamento. Então é etapa por etapa. O segredo, a primeira dica que vocês podem estar proporcionando esse movimento é perguntar para ele se ele está à vontade com a organização do casamento. Uma pergunta tão simples, mas que vocês não fazem. Perguntar se ele está bem com tudo que está acontecendo. E eu digo isso, não é de uma forma impondo para ele, não é chegar com o noivo e simplesmente já ir afirmando: Tu tá bem com tudo que tá acontecendo? Tá feliz? Tá isso? Tá aquilo? Dessa forma você vai estar colocando ele contra a parede. Ele vai ficar com medo de dizer como ele realmente está se sentindo. Agora não. Lembra do diálogo? Quando você chega com ele, tá vendo que ele tá meio recluso, não tá se envolvendo? Quando você chega com ele e pergunta: Meu amor, você tá bem com tudo que tá acontecendo? Né? Como é que você tá se sentindo com a organização do casamento? Como é que você tá vendo tudo que tá acontecendo? E deixa ele falar. É tudo a forma como você fala também, meninas. Proporcionar esse envolvimento começa pelo simples fato dele se sentir bem fazendo aquilo que está sendo realmente realizado. Uma das formas para incluir o noivo nos preparativos, fazer com que ele se envolva em cada etapa, não é simplesmente forçando que ele entenda como é que funciona a decoração, a floricultura, os convites, não é isso. Até porque ele não vai entender logo tudo de cara, ele não vai entender no mesmo tempo que você. Ele não vai digerir isso na mesma velocidade. Você precisa caminhar junto com ele, você precisa entender no tempo junto com ele. Ele vai entender cada etapa, mas de uma forma mais lenta. Por isso que é tão fundamental que logo no início você pergunte como ele está se sentindo durante essa preparação inicial. Pergunta para ele o que ele mais gosta de ver no casamento, o que ele não faz questão de ver. Porque dessa forma você faz com que ele participe daquilo que ele mais se sente à vontade. Isso vai deixar ele animado, isso vai deixar ele feliz. Você não vai excluí-lo, mas também vai fazer com que ele se interesse por aquilo que ele acha mais interessante. Segunda dica, meus amores.
Inclua o noivo nas reuniões com os fornecedores. Quando você for marcar cada reunião com o fornecedor, tenha cuidado de marcar naquela data e naquele horário que o noivo também possa ali acompanhar. Porque a pior coisa que tem é você ir nas reuniões sozinha, decidir tudo sozinha e depois ele só ficar sabendo por terceiros, ficar sabendo quando você já fechou. Mesmo que ele diga pra você, não, eu confio em você, vai lá, fecha. Lá na frente você pode se arrepender desse comentário. Então, conversa com ele, leva ele para participar da degustação junto com você, leva para ele para decidir, de repente, o tipo da flor. Talvez ele não escolha a flor que vai ter no casamento, mas ele ajude a escolher a cor, pelo menos. Ele vai se sentir participativo. E eu digo de levar ele na reunião dos fornecedores, não simplesmente só tá lá a presença física dele. Ele também precisa participar, mesmo que seja uma mínima contribuição. Mas isso vai fazer com que no montante ele participe do momento. Ele se interessa em participar do momento. Tem muitas noivas que fazem da seguinte forma. Levam o noivo para a reunião, na hora perguntam a opinião do noivo, ele dá a opinião dele e a noiva simplesmente fala, ah não gostei, vou fazer dessa forma. Então, mulher, por que tu perguntou? Se tu não vai aceitar o que ele está falando. Eu te digo, na hora ele vai concordar, não, tudo bem, sem problema não. Você é que manda. Mas lá no fundo, ele vai se perguntar, então por que tu perguntou se tu não vai querer minha opinião? Ele só não fala na tua cara. Então, noiva, se você realmente quer fazer dar certo a participação dele, o envolvimento dele, leve em consideração o que ele fala. Às vezes, o que o noivo fala é uma coisa mínima. Se ele perceber que você está incluindo aquela coisa mínima, no casamento em si, ele vai se sentir envolvido, aí ele vai se sentir mais empolgado em fazer contribuições como essa nas outras reuniões. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu tenho um casal no qual eu acompanho, em que os dois estão sempre presentes nas reuniões. E toda vez, as primeiras eu tinha percebido isso. A noiva perguntava, fulano de tal, qual é a tua opinião? Ele dava a opinião dele e ela simplesmente falava, ah não, prefiro ficar com a minha, é melhor, acho mais bonita, combina mais com o casamento. Né, Letícia? Eu falei, pois é, realmente é bem interessante, mas tem como a gente ponderar as duas situações? Ela falava, não, vou fechar com a minha mesmo. Aí o noivo ficava calado. Ele sempre aceitou, gente. Os noivos vão aceitar. Aí, nós tivemos, eu acredito que umas 7 reuniões com fornecedores diferentes, e nessa última, nós sentamos para reunir novamente, para definir outros detalhes da decoração, né, para a gente passar para o outro fornecedor. Aí a noiva pergunta pro noivo dela, fulano de tal, o que você acha? Você prefere essa ou essa? Aí ele diz, eu gostei muito do arco dessa aqui, mas do caminho da noiva dessa aqui. A noiva falou, mas eu não gostei, eu prefiro invertido. Aí ele falou, não, mas acho que combina mais. Ela falou, não combina, isso e aquilo. Aí ele virou para ela e falou, então por que tu pergunta a minha opinião? Se tu nunca faz o que eu falo. Olha só, esse pequeno comentário já resume tudo que ele vem acumulando desde o início. Ele sempre vai aceitar o que a noiva quer. Gente, é natural isso. Mas a tua atitude como essa vai fazer com que ele não faça questão de participar. Aí depois você reclama, poxa, ele nunca opina em nada, poxa, ele nunca faz nada. Mas você já parou para pensar que talvez seja você que esteja excluindo a opinião dele? Em vez de você simplesmente condenar, eliminar a contribuição que ele falou, tenta encaixar aquilo que ele ponderou dentro da decoração como um todo, daquela situação como um todo. Às vezes, o que ele está falando realmente não tem nada a ver, tá bom? É normal, ele não entende. Não tem nada a ver, destoa pra caramba. Mas nada do que um ajuste não resolva o problema. Nesse caso, na mesma hora, parece que ela se tocou. Ela falou, não, então bora resolver aqui. Ela fez uma votação, você fica com esse ou eu fico com esse aqui? Aí ela olhou direitinho. Então, os dois encaixaram as duas situações nos dois gostos. E ficou bonito, gente. Tudo é diálogo. Então, não simplesmente elimine a opinião do parceiro. Mesmo que não tenha a ver, encontre um jeito. Pra tudo tem um jeito. Fica a dica pra você. Terceira dica. Organizem e planejem cada detalhe. É comum, tá bom, os noivos não conversarem sobre dinheiro logo no início. É comum eles sentirem vergonha de falar quanto cada um ganha, né, quanto cada um está disposto a investir no casamento.
É normal, logo no início, vocês terem essa vergonha. Mas desde que seja no início, tá bom? É importante que vocês encontrem esse meio termo. É importante que vocês identifiquem quanto cada um realmente pode investir. Não deixem que o dinheiro seja um motivo de problema, seja um ponto negativo no relacionamento de vocês durante essa trajetória do noivado, do casamento. Vocês precisam conversar, se organizar e planejar os gastos juntos. Sejam realistas com isso, porque isso vai influenciar ou positivamente ou negativamente lá na frente na organização do casamento. Quando vocês fazem isso juntos, o noivo ele passa a se sentir parte integrante do casamento, tá bom? Quando vocês não fazem isso, quando eles fazem de forma muito individual, isso vai influenciar até nas escolhas, porque vocês vão ficar supondo que cada um pode investir, supondo que cada um pode pagar. Quarta dica, importantíssima agora também, é uma prática de como é que vocês podem estar envolvendo os noivos durante a organização. É justamente vocês conversarem sobre todos os detalhes. O que significa isso? Um dos erros de muitas das noivas é fazer o seguinte: elas separam inúmeras inspirações, elas separam inúmeros detalhes para o casamento, se empolgam com um monte de coisa, só que elas compartilham com quem? Com a mãe, com a sogra, com as madrinhas, com um monte de gente e, por último, compartilha com o noivo. Até chegar no noivo, a noiva já alinhou inúmeras ideias, inúmeros detalhes com terceiros e só depois passou o que ficou decidido para o noivo. Gente, se você fizer isso, o noivo ele vai se sentir excluído, ele não vai se sentir fazendo parte. Aí, mais do que nunca que ele vai imaginar, eu tô fazendo o casamento para ela e não para vocês dois. Então, qualquer coisa que você, noiva, começar a organizar, começar a buscar inspiração, qualquer coisa que você guardar na tua pastinha de inspirações ali do casamento, sempre compartilhe isso com o noivo. Teve uma ideia diferente? Compartilha com ele. Teve um insight diferente? Compartilha com ele. Sempre o noivo deve vir em primeiro lugar. Porque ele vai ver que a opinião dele é muito mais importante do que qualquer outra pessoa. Aí, em cima do que vocês alinharem juntos, aí você conversa com outras pessoas, conversa com as madrinhas, conversa com a sua mãe. Ele vai se sentir importante, parte integrante do casamento, antes mesmo de você sair compartilhando com muita gente. Isso acaba gerando uma relação de cumplicidade. Isso é algo que você não compra. É algo impagável, meus amores. É algo que você constrói com a pessoa que está do teu lado. Então, esses momentos fazem com que vocês criem esse laço. Um outro fator importante é justamente para que vocês possam alinhar as opiniões de vocês. Se você decidiu tomar uma decisão, compartilha com ele qual foi essa decisão. Vai que ele tem uma opinião diferente, uma opinião distinta. Se ele simplesmente só aceitar, ele vai só empurrar com a barriga, lembra? Tô falando isso desde o início do vídeo. Então é importante que vocês alinhem as opiniões, alinhem as ideias, alinhem as tomadas de decisões. Isso automaticamente vai entrar muito forte nesse ponto, que é conversar sobre tudo que vocês realmente estão decidindo, todas as decisões tomadas, todas as possíveis decisões, todas as ideias. Conversem juntos e tomem as decisões juntos. Porque eu te garanto que cada passinho desse, cada etapa que vai estar sendo cumprida, o noivo ele vai se sentir muito mais parte do casamento. E não só como um item ali para pagar as contas. Quinta dica: tome cuidado com o estresse. Gente, durante o período aí do noivado, da construção do casamento, sempre vai surgir inúmeros imprevistos, não existe nada perfeito. E vocês estão sujeitos a inúmeras situações que podem acontecer de forma negativa na construção do casamento. Situações essas que vai tirar você do sério, que vai tirar ele do sério, que vai fazer com que vocês briguem entre si, vai fazer com que vocês discutam, vai fazer com que vocês não queiram ver a cara um do outro, né? Assim como outras situações que vocês vão se amar. Então, é importante que, ao final de tudo, surgiu alguma briga, qualquer coisa que faça com que vocês se exaltem um com o outro, parem, reflitam antes de que vocês pronunciem coisas que vocês vão se arrepender lá na frente. E lembrem que o processo, ele é desafiador. Mas a recompensa lá na frente é muito melhor. Então pense na recompensa que é o casamento. Não deixem que pequenos detalhes, pequenos momentos venham interferir de forma negativa
na construção do casamento. Por isso que tá esse ponto, tenha cuidado com o estresse. Porque ele tá aí como a nossa quinta dica. É pelo simples fato de, muitas das vezes, as noivas são as mais estressadas. Elas são as mais eufóricas, são as mais preocupadas, as mais ansiosas. E quando você chega nessa pilha de nervos, você acaba contaminando também a energia e o espírito ali do teu noivo. Se você está extremamente estressada, ou ansiosa, ou nervosa, você vai fazer com que ele fique também do mesmo jeito. E às vezes, quando os dois ficam nervosos juntos, não dá muito certo, não. Então, quando você perceber que você tá daquele jeito, se retira um pouco, respira, vai dar uma volta, pense em outra coisa, sai com uma madrinha, conversa com a sua mãe, faça alguma coisa. Mas não despeje esse excesso de sentimento em cima do noivo. Você deve sim compartilhar com ele o que você está sentindo, até para ele te ajudar. Mas não utilize ele como algo para você simplesmente descontar tudo aquilo que você está sentindo. Porque muitas vezes é isso que acontece. Por isso que tá como dica, tenha cuidado com o estresse. Quando você faz isso, o que acaba acontecendo? O noivo ele se irrita, ele se fecha e ele simplesmente para de participar do casamento. São pequenas situações que você não vai percebendo que vai deixando ele cada vez mais distante de opinar na organização. Tem muitas noivas que me procuram, perguntando: Poxa, Letícia, o meu noivo tá distante, meu noivo tá isso, meu noivo tá aquilo, ele não comenta, aí ppp, papapá. Se você colocar na ponta do lápis, faz uma pequena reflexão, faz uma análise assim de tudo que eu já falei pra você até agora e verifica o que você tá fazendo de errado. Eu te garanto que se você estiver fazendo uma das coisas erradas, já garante que o teu noivo já age de forma diferente contigo e não se envolva na organização do casamento. Então, se você é essa noiva que tá passando por esse problema, pega tudo que eu tô falando e analisa. Vai lá pro checklist para você identificar o problema e tratar a raiz do problema. Sexta dica, meus amores. Pergunte sobre a roupa dele. As noivas às vezes ficam tão empolgadas, né, tão eufóricas com o vestido dela que elas acabam esquecendo da roupa do noivo, da roupa dos padrinhos. E por incrível que pareça, os noivos gostam de escolher a roupa dele. Só que eles não gostam de escolher sozinhos. Eles gostam da tua opinião. Mas o mais importante, eles gostam de ver que você está preocupada com a roupa dele também. Não é simplesmente escolher por escolher. Então é bem interessante que você, como noiva, e já ir conversando com ele: olha, eu tô pensando, já imagino meu vestido e eu quero que você esteja na mesma altura que eu no dia do casamento, eu quero que você brilhe junto comigo, até porque nós somos um casal, né? E não menospreze a roupa do noivo. Por incrível que pareça, tem muitas noivas que, na brincadeira, né, a gente tá ali conversando, ela fala: já escolhi meu vestido, eu tô belíssima, e tu não pode ser melhor do que eu, hein? Olha só, isso não é um comentário pra se fazer. Porque o noivo, ele também gosta de se sentir ali, olha, gosta de sentir aquele carinho, se sentir cuidado. E o cuidado principal tem que vir de você, noiva. Então, a nossa sexta dica é pra você dar essa atenção pra roupa dele, pergunta, acompanha, vai junto, escolhe. Até porque você já escolheu o teu vestido, é importante que o noivo ele esteja em sintonia com você. Mesmo que o noivo diga: não, eu quero ir sozinho, faz questão de ir. É importante. A tua opinião é importante. Depois ele vai ver que valeu a pena você tá presente, né? Mas um cuidado que é importante que você tenha é para você não impor aquilo que você quer. Deixa teu noivo livre para escolher. Vai analisando pelo menos umas 2 opções ali, que é importante que ele se sinta bem com aquela roupa. O que não pode é você simplesmente dizer: não, tu tem que usar azul e ponto final, sendo que ele não suporta azul. Até porque o casamento é dos dois, tá? Não é somente o seu casamento, meu amor. Sétima prática para envolver o noivo na organização do seu casamento, que é justamente você atribuir responsabilidades a ele. Muitas noivas são extremamente controladoras. Elas precisam, elas mesmas, fazerem tudo. Elas precisam, elas realizarem, contratarem, fecharem, acompanharem, todos os detalhes, tudo elas. E na realidade não é bem assim. Uma das coisas que eu procuro muito ensinar bastante às minhas noivas é aprender a dialogar atividades. E eu não digo dialogar somente para o noivo. Muitas das vezes pode contar com a ajuda da mãe, com a ajuda da sogra, com a ajuda das madrinhas e dos padrinhos. Uma noiva tranquila, uma noiva sábia é aquela que sabe
delegar atividades de forma inteligente. O que é de forma inteligente? É você atribuir responsabilidades, pedir um controle, um relatório de como é que tá as atividades, mas sem ficar ali em cima, cobrando, como se fosse, sabe aquela chefe mandona, Caxias? Então, você não precisa fazer isso, você precisa confiar naquela pessoa que você está atribuindo responsabilidade. Se você acha que o teu noivo não é capaz, eu te digo com toda certeza que ele é. Se ele tiver dúvida, se ele tiver dificuldade, ensina, mas não tire a responsabilidade dele, noivinha. Que responsabilidades são essas? Verifica com ele o que ele gosta de fazer de repente. Já tive noivos que a noiva atribuiu para ele escolher a cerimonialista, que o noivo entrou em contato comigo, para vocês terem noção. Atividades como, de repente, pegar as lembranças dos bem-casados diante do casamento, de contratar o open bar, de resolver a papelada da documentação civil do casamento. Detalhes. São coisas que necessariamente não é você que precisa estar fazendo, mas o noivo ele pode estar indo resolver no horário paralelo dele. Aí o que você faz? Você só pede para ele um feedback. Quando você se reunir, como é que tá, amor? Tá com alguma dificuldade? Tá precisando de alguma ajuda? Isso que faz gerar uma interação interessante no casamento de vocês. Isso vai fortalecer a confiança. Porque ele vai estar percebendo que você está confiando nele para realizar aquele sonho juntos. Quando a noiva, ela pega toda aquela atividade, toda aquela responsabilidade para ela, o noivo ele não mexe nenhuma mãozinha para ajudar, entendeu? Porque ele prefere não interferir naquilo que você está fazendo. Então tome muito cuidado com as decisões que você toma durante a organização do seu casamento. Não seja aquela noiva Caxias. Só para reforçar, que você deu uma atividade para o noivo e ficou lá em cima. E aí, já fez? Ah, não, tá errado. Ah, não, tu vai ter que refazer. E isso e aquilo, só apontando erro, erro e erro. Sabe quando ele vai pegar uma outra atividade que você der? Nunca. Porque ele não quer ter estresse. Homem não gosta de estresse, meus amores. Então, trabalhem juntos, em conjunto. Deem as mãos porque vai dar certo. Se você aplicar essas 7 práticas, eu te garanto que o teu noivo, ele vai trabalhar junto contigo, muito feliz. Ele vai fazer isso porque ele está satisfeito com o que ele vai estar fazendo, ele vai estar envolvido com essa organização. São 7 dicas práticas que dão certo quando você aplica. Então, para de só anotar, tira do papel e coloca em prática. Eu te desafio a fazer isso a partir de hoje. Tá bom? Beijo, meus amores, nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações e nos vemos logo mais. Bye, bye!